Bom, pessoal, voltando com o regramento permanente dos regimes próprios, chegou o momento de nós falarmos das regras especiais de aposentadorias dos servidores federais ocupantes de cargos de provimento efetivo. Lembrando aos senhores que nós estamos falando de regras permanentes, regras que serão necessariamente aplicadas a novos servidores que sejam empossados após a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ou seja, nós estamos estudando a parte menos importante, porque a parte mais importante é quem já é servidor, quem já era servidor, conjugando adequadamente o verbo, em 13/11/2019, que veremos mais na frente as regras de transição para os antigos servidores. Essas regras são necessárias para a gente conseguir entender a emenda, mas aqui o interesse é mais para frente. Quem vai entrar agora e vai aposentar daqui a 30, 40 anos, se você votar vivo e tudo mais. Mas tem que estudar tudo isso para a gente chegar nas regras mais importantes, profissionais para o momento. O cara que estuda para o concurso público, aí essa parte é até mais importante, porque as regras permanentes é que são de fato de concurso, porque tem aluno que faz o curso aqui, inclusive, para atualização de concursos públicos. Inicialmente, a regra anterior que está aqui riscada. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos de leis complementares dos servidores. Portador de deficiência, que foi a emenda 47, atividade de risco 47, o caso mais antigo, que existia até antes da emenda 47, cujas atividades se exercitam sob condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física. Essa lei complementar nunca veio. Nunca teve lei complementar no caso de agentes nocivos e deficientes. No caso de agentes nocivos, a súmula vinculante 33 do STF, obviamente, determinava a aplicação da Lei 823, artigos 57 e 58. A súmula vinculante 33 só abarca agentes nocivos. O Supremo também mandava aplicar as regras de deficientes do regime geral, que é a Lei Complementar 142. E nesse caso não havia súmula vinculante. Então, essa determinação do Supremo de aplicar a Lei Complementar 142 de 2013, que são as regras de aposentadorias do deficiente do regime geral, ao servidor deficiente, embora seja também decisão do STF, mas não estava abarcada na súmula vinculante 33. E a atividade de risco era o único caso que tinha regulamentação para os policiais. Nesse período, a aposentadoria de policiais civis, Lei Complementar 51. Sem idade mínima, homem 30 anos de contribuição, sendo 20 anos em cargo estritamente policial. As mulheres policiais civis, 25 anos de tempo de contribuição, sendo necessário pelo menos 15 anos em cargos policiais. Policial militar, outro regramento, é o Estado que legisla sobre isso, quer dizer, legislava, porque agora é a União que vai passar a fazê-lo, conforme vimos no começo do curso, até porque o militar não se aposenta, ele recebe remuneração na inatividade. Esse é o contexto para situá-los antes do advento da Emenda Constitucional de número 103. Este é o antes. O que é agora o que está em vigor? Tivemos uma modificação total. O parágrafo 4º foi alterado e foram inseridos 3 parágrafos novos. O 4º traço A, o traço B e o 4º traço C, que a gente começa a enfrentar agora. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio, ressalvado o 4º A, 4º B e 4º C, e o 5º, que são os professores que a gente vai ver. Primeiro caso, servidores com deficiência. Poderão, vejam que agora é facultativo, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e multiprofissional. O poderão é algo que eu faço críticas. Eu acho que essas regras especiais de aposentação deveriam ser sempre determinantes e não facultativas. Então, tecnicamente, não concordo com isso. Esta é uma regra permanente para os casos de futuros servidores. Quem já era servidor em 13/11/2019 é outro regramento que veremos mais na frente. Então, foi mantida a previsão da aposentadoria diferenciada do servidor com deficiência, mas de modo facultativo. De modo que, lá na frente, alguns anos, pode não ter lei complementar para os novos servidores. Segundo caso, poderão ser estabelecidos também facultativo, por lei complementar do respectivo ente federativo, tá? A autonomia do ente federativo, tal qual
o parágrafo 4º-A, para aposentadoria de ocupantes dos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e de policial dos órgãos de que trata o artigo 51.4, 52.13 e 144, inciso 1 a 4 da Constituição, que são os agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais civis de estados e DF, policiais federais, rodoviários federais e ferroviários federais, e ainda os policiais da Câmara dos Deputados e dos Senados. Também de modo facultativo para os futuros casos. Pode ser que, nos casos de novos servidores, a esfera de governo nunca edite a lei complementar tratando de regras diferenciadas para essas carreiras que foram contempladas em razão da atividade de risco. Agora, não tem mais atividade de risco aberto, são listadas as carreiras do serviço público que poderão, pela regra permanente, ter direito a um regramento especial. E o caso dos agentes nocivos, que é o parágrafo 4º-C, poderão ser estabelecidos por lei complementar do ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades são exercidas sob condições de exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional. A vedação de periculosidade caiu em segundo turno do Senado. A gente vai ver esse risco aqui, eu faço questão para poder destacar. A vedação do enquadramento de periculosidade foi retirada do Senado em segundo turno, tanto em regime próprio quanto em regime geral de previdência social. Então, esse é o contexto. As entidades federativas poderão editar leis complementares para dar aposentadoria diferenciadas para os citados agentes dos órgãos de segurança pública, agentes nocivos e pessoas com deficiência. O direito subjetivo passa a ser uma mera faculdade. No âmbito de estados e municípios, nós temos essa autonomia da edição da lei complementar. No âmbito federal, no entanto, já temos uma regra imediata enquanto não houver lei complementar sobre o tema. O velho artigo 10, que eu já chamei anteriormente, já traz essas regras para servidores federais. O que eu vou falar aqui agora é para todo policial, agente penitenciário, etc., os policiais citados e congêneres, pessoas com deficiência e servidores federais deficientes empossados a partir de 14/11/2019, dia seguinte à publicação da emenda. Essas pessoas vão recair no regramento permanente ao regramento de transição, consignado no artigo 10, parágrafo 2º da emenda constitucional 103. Quem era servidor até o dia da publicação da emenda vai ter um outro regramento de transição que veremos mais na frente. Artigo 10, parágrafo 2º da emenda constitucional 103. Os servidores públicos federais, com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral, na forma do parágrafo 4b e parágrafo 4c, poderão se aposentar com os seguintes requisitos. Vejam, falou o parágrafo 4º, B e C, porque a pessoa com deficiência, que é o parágrafo A, tem uma regra diferente que a gente vai ver daqui a pouco. Então, os novos policiais ou as novas pessoas com deficiência impulsadas no Serviço Público Federal, a partir de 14/11/2019, estarão sujeitos a esse regramento que a gente vai ver aqui agora. O policial civil, de que trata o artigo 21, inciso 4 da Constituição Federal, inclusive o pessoal do Distrito Federal, porque a organização é feita pela União, é a União que organiza a polícia do DF. O policial dos órgãos do 51.4, 51.4 são os policiais da Câmara dos Deputados. O inciso 13 do caput do 52, que são os policiais do Senado da República. E dos incisos 1 a 3 do 144, que é a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. E os ocupantes do cargo de agente penitenciário federal ou socioeducativo federal
vão se aposentar aos 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de carga efetivo nas carreiras para ambos os sexos. Então, os novos policiais de Senado, policiais federais, por exemplo, que entrarem a partir de 14 de 11 de 2019, estarão sujeitos a esse regime. 55 anos de idade para homens e mulheres. Exigência de 30 anos de tempo de contribuição para homens e mulheres e pelo menos 25 anos de efetivo exercício nos respectivos cargos. Como endureceu. Antes, para os policiais civis, era 30 anos de contribuição homem com 20 anos de cargo estritamente policial, para a mulher 25 anos de tempo de contribuição e 15 anos de cargo estritamente policial. E para o novo servidor federal, empossado a partir de 14 de 11 de 2019 e que labora com agentes nocivos, vai aplicar o inciso 2. O servidor federal, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional. A vedação por periculosidade caiu. Por que caiu? Porque vai ter uma lei complementar em breve tratando de aposentadoria especial periculosidade. Isso vai ficar para 2020. Aos 60 anos de idade, vejam que a idade ficou alta para agente nocivo. 25 anos de efetiva exposição, 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo que vai se dar aposentadoria. É por isso que a especial praticamente morre, porque 60, a regra geral é 65 homem, 62 mulher. A especial aqui vai ter 60 anos para homens e mulheres, para os novos servidores federais, empossados a partir de 14 de 11 de 2019, com 25 anos de exposição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. O ganho acaba sendo pequenininho. E tem mais. Essa aposentadoria por agente nocivo, parágrafo 4-C, observará os requisitos do regime geral, tá? Todo aquele enquadramento por agentes nocivos, vamos lá buscar o sistema complexo, muito complexo do regime geral. Naquilo que não conflitar com as regras do regime próprio, vedada a conversão de tempo especial em comum. Vedou-se aqui, inclusive, essa vedação não se limita para período após a emenda, vedada a conversão de especial em comum por todo o período, inclusive para período de contribuição anterior a 13 de 11 de 2019. Por quê? Porque o Supremo já entendia que no regime próprio, mesmo antes da emenda 103, não cabia conversão de especial em comum. Essa conversão cabia lá no regime geral de Previdência Social, e vamos ver em breve que no regime geral está proibido converter tempo especial em comum após a vigência da emenda 103 para períodos especiais no INSS prestados após 13 de 11 de 2019. Esses proventos devem ser calculados na forma da lei. E quando não tiver lei, vamos aplicar o quê? O artigo 26 da emenda já estudado. Aquela mesma situação. Para quem tem até 20 anos de contribuição, essa situação 60%. E aí vai progredindo 2% a cada ano de contribuição, só chegando a 100% com 40 anos de contribuição. Nesse caso, como exige, nós temos a exigência da regra de pelo menos 25 anos de exposição, aí nós temos aqui, vai partir de 70%. Não vai ter caso inferior a 70%, porque vamos entrar numa faixa superior de progressão. Porque quem tem 25 anos já entra aqui em 70%, porque já progrediu 10%, 5 vezes 2 dá 10%. Então vai ser a partir de 70% de quê? Da média de todas as remunerações a partir do respectivo plano real. Esse é o regramento para novos servidores federais. Novos servidores impulsados a partir de 14 de 11 de 2019, quer nas respectivas atividades de risco citadas, quer por agentes nocivos. No caso de servidores estaduais e municipais, bem como no caso do DF, na situação de agentes nocivos, o regramento anterior se conserva em razão do parágrafo 7º do artigo 10 da emenda. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, DF e municípios, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data em vigor dessa emenda constitucional.
enquanto não promovidas alterações na lei interna relacionada ao respectivo regime próprio. Enquanto não terá a Constituição do Estado, a lei orgânica do município, vale o regramento anterior. E olha que loucura. Esse risco aqui é do antigo parágrafo 4º e dos incisos 1, 2 e 3, é só para o Serviço Público Federal, é revogação em uma esfera de governo. A antiga redação do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição continua em vigor para estados, DF e municípios, até que eles deliberem a respeito das aposentadorias especiais no seu âmbito por uma respectiva lei complementar. Durmam com um barulho desse. E o que vai acontecer hoje no estado e município? Agente nocivo, súmula vinculante 33, o Supremo manda aplicar as regras do regime geral. Pessoas com deficiência, o Supremo, embora não seja súmula vinculante, manda aplicar a lei complementar 142. Acabam não mudando nada. Para o federal, muda principalmente porque esse cálculo de renda agora é bem desfavorável. No geral, os servidores federais como eu, que sou, ficaram numa situação desfavorável em relação aos estados, DF e municípios, porque as regras mais duras já têm aplicabilidade plena aos servidores federais. Uma parte das regras ainda não se aplica a estaduais e municipais e talvez nem se aplique se não houver incorporação na respectiva legislação local. Para os servidores federais com deficiência, vamos aplicar a regra de transição ao regramento permanente que consta do artigo 20 da emenda. Ou melhor, artigo 22, um pequeno erro de digitação aqui. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40 e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral, que a gente vai ver em breve, ou do servidor federal, vinculado a regime próprio, no caso do servidor, desde que tenha 10 anos de serviço público efetivo e 5 anos no cargo, em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar 142, inclusive o critério de cálculo do benefício. Isso até foi bom para a pessoa com deficiência. Todo novo servidor federal, e veremos que isso aqui também vai se aplicar para os antigos, a gente vai ver mais na frente, todo novo servidor federal com deficiência, até que haja uma lei complementar, ele vai ter a aferição do direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, tomando de empréstimo a Lei Complementar 142, que já era a jurisprudência, inclusive, do STF. Vejam aqui, por exemplo, a notícia publicada em 4 de outubro de 2013, nada mais é isso aqui do que a positivação da jurisprudência do STF. Ao analisar agravo regimental no mandado de junção 5126, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a aplicação, no caso concreto, do artigo 57 da Lei 8213, até a entrada em vigor da Lei Complementar 142, para fim de verificação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial do servidor com deficiência. Após a vigência da Lei Complementar 142, é que vai ser feita nos moldes expressos. Então, para esses novos servidores federais, e já adiantando os antigos também, vai ter que avaliar a deficiência para fins da Lei Complementar 142. Vai ter que ter um exame biopsicossocial, um sistema de pontuação, em que a deficiência, se caracterizada, vai ser leve, moderada ou grave. O homem pode ser 25, 29 ou 33 anos de tempo de contribuição sem idade mínima, respectivamente na deficiência grave, moderada ou leve. A mulher tem regras mais favoráveis. Tempo de contribuição como deficiente 20, 24 ou 28 anos, respectivamente, deficiência grave, moderada ou leve. É isso que vai ser aferido no regime próprio federal, tal qual já ocorre no regime geral com base nessa tabela. Homens, deficiência grave 25 anos, mulheres, deficiência grave 20 anos. Homens, deficiência moderada 29 anos, mulheres 24 anos. Homens, deficiência leve 33 anos, as mulheres 28 anos de tempo de contribuição. E o curioso é, agora tem até fator previdenciário no regime próprio. Oxe, é no regime próprio federal. Inclusive contra o critério de cálculo dos benefícios. Quando você abre lá o artigo 9º, o artigo 8º da Lei Complementar 142,
lá está consignado que a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência terá proventos à razão de 100% do salário de benefício e que o fator previdenciário é facultativo, ele pode incidir se for benéfico. Desta forma, o servidor federal com deficiência terá direito, nesta regra, a 100% do salário de benefício e o fator pode incidir se ele for favorável, for acima de 1,0. Logo, a União vai ter que implantar um sistema, tal qual faz o INSS, até com fator previdenciário. Olha que loucura, fator previdenciário facultativo nesta regra do regime próprio do servidor federal. E, na minha opinião, como é feito a remissão à Lei Complementar 142, e a Lei Complementar 142 faz remissão ao artigo 29 da Lei 8213 de 91, na minha opinião, aqui o salário de benefício vai ser apurado pela média aritmética simples dos 80% maior salário de contribuição, porque é assim que consta no artigo 29 da Lei 8213. E o artigo 29 da Lei 8213 é alvo de remissão da Lei Complementar 142. Eu não aplico o caput do 26 da emenda 103, porque o artigo 26 da emenda 103 é só para os benefícios que ela rege, e aqui tem remissão expressa à renda da Lei Complementar 142, e a Lei Complementar 142 faz remissão expressa ao artigo 29 da Lei 8213, que, por sua vez, prevê a média aritmética simples dos 80% e não dos 100%, os 80% maior o salário de contribuição do segurado a contar do plano real. Nesse artigo 22, o parágrafo único prevê que para estados, DF e municípios aplica as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à vigência da emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação local. O problema é que o Supremo sempre entendeu que essa lei complementar do regime próprio de pessoas com deficiência demandava uma lei geral da União e que estados e municípios não poderiam fazê-lo. E aí, nesse caso, o Supremo manda aplicar estados, DF e municípios a Lei Complementar 142. Vai acabar dando no mesmo, com a pequena diferença que para o servidor federal tem a exigência de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Isso não vai ser exigido do estadual e municipal, porque a Lei Complementar 142 não tem essa previsão. Esse é o pequeno ponto de diferenciação. Ok? Essas são as regras para os novos servidores federais empossados após a emenda 103. Para os antigos, que é a parte mais importante, fica um pouco mais para frente. Mas nós temos ainda regras diferenciadas para os professores do ensino infantil, fundamental e médio. Vejam o antigo regramento do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao parágrafo 1º 3A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Como é que ficou agora? Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades do parágrafo 1º, inciso 3. Desde que comprovem tempo de efetivo exercício do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do ente federativo. Duas modificações. Primeiro, só tem garantia de redução em 5 anos na idade. Agora não tem mais garantia para o professor do ensino básico na regra permanente, que essa é a regra necessária para os novos professores, que é aqueles impulsados após a emenda. Não tem mais a garantia de redução em 5 anos no tempo de contribuição, não. Segunda observação, os requisitos demais serão fixados na lei do ente federativo e é lei complementar. Agora a aposentadoria do professor, que antes não precisava de lei complementar, agora precisa. Quórum de maioria absoluta dos membros do parlamento. Então, a aposentadoria do professor passou a ser uma aposentadoria regulamentada através de lei complementar. Estados, DF e municípios conservarão a sistemática anterior, até que editem alterações na legislação local. Então, essa regra antiga do parágrafo 5º ainda é válida para estados, DF e municípios, até que eles incorporem a modificação na legislação local. Se eles não incorporarem, vai ficar de eterno aplicando esse parágrafo 5º. Mas para os novos professores do Serviço Público Federal,
aqueles empossados a partir de 14/11 de 2019, dia seguinte à publicação da Emenda Constitucional 103, já temos a regra do artigo 10, que é o inciso 3. Até que lei entre em vigor, lei federal, que no caso tem que ser uma lei complementar para professor, nós vamos aplicar esse artigo. Olha o inciso 3. O titular do cargo federal de professor, 60 anos de idade homem e 57 se for mulher, exigindo ainda 25 anos de contribuição, exclusivamente no ensino infantil fundamental e médio, 10 anos de serviço público efetivo e 5 anos no cargo que vai se dar aposentadoria. Essa é a regra permanente para os novos professores do Serviço Público Federal, impostados a partir de 14/11 de 2019. Homem 60, mulher 57, de idade, 25 anos de atividades no cargo de professor de ensino infantil, fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo. Lembrando que, com base na Lei 11.301, atividade de direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico conta desde que seja um professor de carreira. E os proventos vão para o velho artigo 26, partindo de 60% da média de todas as remunerações a partir do plano real e acrescendo 2% por ano que exceder isso, só chegando quer para homens e mulheres, já que o 26 no regime próprio tem a mesma sistemática para homens e mulheres, só chega a 100% da média quando tiver 40 anos de tempo de contribuição. Ok, pessoal? Estas são as regras menos importantes. Repito mais uma vez que a gente vai ter pouca utilidade prática nos próximos anos, porque são regras para os novos. Os antigos são as regras de transição propriamente ditas. Nós veremos em breve. Bom, o próximo dispositivo que nós vamos estudar aqui é extremamente interessante. Esse dispositivo, na sua regulamentação aqui, é o ponto mais importante dessas primeiras aulas, porque tem aplicação a regime geral e regime próprio, a novos e a antigos. Inicialmente eu vou trazer a nova redação do parágrafo 6º do artigo 40. O artigo 40, parágrafo 6º, tinha a seguinte redação: ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. E essa parte se manteve. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais aposentadoria à conta do regime desse artigo. Regime próprio só pode ter uma aposentadoria. Exceções, cargos acumuláveis. Um técnico científico onde o professor, 2 de professor e 2 da área de saúde e profissões regulamentadas. Nessas situações, pode ter 2 aposentadorias em regime próprio. Eu não sou professor de Universidade Federal, vamos supor que eu fosse. Sou procurador federal, eu poderia ter 2 aposentadorias em regime próprio, seria a situação. Qual foi a novidade aqui? Aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios estabelecidos no regime geral. Opa! As regras de acumulação de benefícios do regime geral agora se comunicam e se aplicam ao regime próprio. A exemplo das proibições lá do artigo 124 da Lei 8213. Agora não tem nenhuma novidade para dizer e tudo mais, mas no futuro pode ter comunicação. Então criou uma proibição de acumulação lá no âmbito do regime geral, aplica ao regime próprio de previdência social. Isso aqui é o menos importante. O mais importante é o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Inicialmente ela começa com é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro, no mesmo regime de previdência social. Isso aqui se aplica a regime geral, regime próprio de todas as esferas de governo. No regime geral já era proibido no 124, só pode ter uma pensão de marido ou mulher. No regime próprio federal também já era proibido isso aqui, porque está proibido na Lei 8.112. Mas isso aqui alcança regimes próprios estaduais e municipais. Até hoje tem regime próprio de estados e municípios que não tem vedação de acumular mais de uma pensão de cônjuge, companheiro. E entre regimes diferentes, por exemplo, agora
Não pode ter mais de uma pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheira entre regime geral e regime próprio. Entre regime próprio e regime próprio, tudo isso acabou. Eu conheço uma mulher que tem 4 pensões por morte de ex-marido, não matou nenhuma, ela dá vazar mesmo. Regime geral, regime próprio, regime de estado e município e de determinado estado da federação, acabou. Acumulação de pensão por morte, regime geral, regime próprio, federal, estadual e municipal, só pode ter uma de cônjuge, companheiro ou companheiro. A exceção são cargos acumuláveis. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrente de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição. O cara tem 2 cargos de professor, morreu, a mulher pega 2 pensões por morte, porque os cargos eram acumuláveis. Isso aqui se aplica para os óbitos a partir de 14/11/2019. Servidor que morreu até 13/11/2019, nós temos a situação aí de aquisição de direito, né? O artigo 3º da emenda, não à toa, a gente começou a aula por ele, o curso por ele, prevê que o direito adquirido até o dia da publicação da emenda 3/11/2019 é imune. Já o servidor que morreu a partir de 14/11/2019 já tem esse impedimento. Vejam que situação. A pensão por morte é regida pela lei em vigor no dia do óbito do servidor ou do segurado do regime geral, porque esse artigo é conjunto. Esse artigo se aplica tanto aos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, quanto ao segurado do regime geral. Ah, mas a emenda não aplica servidor estadual e municipal. Fake news. Esse artigo se aplica. Uma parte significativa da emenda tem aplicação imediata a servidores estaduais e municipais, conforme a gente já vem batendo aqui. A exemplo do servidor municipal sem regime próprio, que a partir de agora, salvo as concessões anteriores à emenda, que se ele aposentado no INSS, ele tem que deixar o cargo. Ok? Agora, o mais importante aqui não é o caput, é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º permite acumular, mas reduz o menor benefício. Prestem atenção. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, que é uma redução do menor benefício, a acumulação. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social. Vejam, esse regime de previdência social é um regime próprio de qualquer esfera de governo ou regime geral, ou entre eles. Com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou pensão militar, tá? Então pode acumular pensão de regime próprio com regime geral, ou de regime geral com regime militar, ou de regime próprio com regime militar, pode. Mas o benefício menor vai reduzir em faixas, conforme a gente vai ver, tá? Isso aqui só não se aplica para as mortes até 13/11/2019. Se a pessoa morreu até 13/11/2019, ou é mais de um instituidor, as mortes, a mulher tinha 3 maridos, os 3 morreram até 13/11/2019, aplica o regramento antigo. Se morreu a partir de 14/11/2019, já aplica essa restrição. Segundo caso de acumulação, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de regime de previdência social, ou seja, tanto o RPPS de qualquer esfera de governo ou RGPS, com aposentadoria do regime geral ou de regime próprio, ou proventos de inatividade dos militares. Então, deixou a aposentadoria e uma pensão. Quer regime geral, quer regime próprio ou regime militar. Pode acumular? Pode, mas o menor benefício vai reduzir. Isso aqui se aplica para óbitos a partir de 14/11/2019 ou aquisição do direito à aposentadoria após a emenda. Se o óbito é até 13/11/2019 e a aquisição dos requisitos da aposentadoria, mesmo que não tenha sido requerida, implementou os requisitos para aposentar até 13/11/2019 e morreu até 13/11/2019, no primeiro caso, ao direito à aposentadoria até a emenda, no segundo caso, ao direito à pensão por morte até a emenda, mesmo que não tenham sido requeridos, aí tem direito adquirido ao regime anterior, não vai reduzir o benefício menor, como vai ocorrer aqui. Para você verificar a regra aplicável à acumulação de benefícios é a regra em vigor no momento do fato gerador do segundo benefício, quando nasce a acumulação. Se o fato gerador de ambos os benefícios foi até 13/11/2019, regra anterior, isso aqui não se aplica. Se o fato gerador de um desses benefícios foi a partir de 14/11/2019, o artigo 24 vai acertar em cheio e vai se aplicar. E pensões decorrentes das atividades militares do artigo 42 e 142 da Constituição com aposentadoria no âmbito do regime geral ou regime próprio. Então, pensão militar com aposentadoria de regime geral ou regime próprio. Vejam que bate no militar. Então,
um ponto raro que afeta o militar. Aposentadoria com aposentadoria não está previsto. Então, a aposentadoria de regime geral com regime próprio pode acumular sem redução nenhuma. Não foi contemplado aqui. Isso aqui é aposentadoria com pensão por morte, que é regime geral, regime próprio militar, ou pensão com morte com pensão por morte. Nas situações em que é possível acumular, lembrando que cônjuge, companheiro e companheira não pode acumular, mesmo entre regime geral e regime próprio, salvo se a pessoa tinha 2 cargos em regime próprio, e a mulher pode ter 2 pensões por morte. Para não ser machista, o marido na mesma situação. Nesse caso, conserva-se o benefício maior e o menor é reduzido em faixas. Vejam, depois eu vou fazer a tabelinha bonitinha e fazer uma conta para vocês. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente com a seguinte faixa: 60% do valor que exceder um salário mínimo até 2, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 3, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até 4 e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Bom, se você não entendeu, é normal, você vai entender a partir de agora. Bom, vamos supor que uma pessoa tem uma aposentadoria e a mulher deixou a pensão por morte. Aposentadoria 10 mil, regime próprio, pensão por morte 5 mil do regime geral. Qual é o menor benefício? É a pensão por morte, ela vai ser reduzida. Então você vai pegar os 5 mil da pensão, que é o menor benefício, e vai fazer o enquadramento por faixas. Até um salário mínimo paga 100%, não tem redutor. De um salário mínimo até 2 paga 60%, ou seja, reduz 40%. De 2 até 3 paga 40%, ou seja, reduz 60%. De 3 até 4 paga 20%, ou seja, reduz 80%. E o que passar de 4 salários mínimos só paga 10% com redutor de 90%. Vejam, considerando o 998, que é o salário mínimo de 2019, vamos fazer esse cálculo da redução da pensão por morte de 5 mil, que é o menor benefício do caso concreto. Até 998, que é o salário mínimo, paga tudo. De 1 a 2 salários mínimos, só paga 598,80, que é 60%. De 2 a 3, só paga 399,20, só pagou 40%. De 3 a 4, só paga 199,60, que é 20%. E de 4 até 5 mil reais, só paga 10%, R$100,80. A pensão que seria em valor cheio 5 mil reais, nessa acumulação com a aposentadoria de 10 mil simulada por nós, ela vai cair para R$ 2.296,40, para menos da metade do valor. Então, nesses 3 incisos, o menor benefício é reduzido em faixa. Isso não se aplica para direito adquirido, direito à aposentadoria ou óbitos até 13/11/2019, que era o melhor dia para morrer, 13/11/2019, que foi a partir do dia 14, já entra no novo regramento. A aplicação do parágrafo 2º pode ser revista a qualquer momento a pedido do interessado, em razão da alteração de algum dos benefícios. Por exemplo, às vezes o menor vira maior. Como é que é isso? Aí recebe pensão de R$3 mil, mas tinha outro pensionista. Aí esse pensionista, nessa situação, houve uma situação de óbito, né? Mas aí isso recai até na vedação de reversão. A gente vai ver em breve que a emenda veda a reversão de cota de pensão por morte. Vou dar outro exemplo, talvez seja melhor. Você tem uma aposentadoria de 5 mil, uma pensão de 4.500. Aí depois teve um erro administrativo do INSS, a pensão de 4.500 passou para 5.500. Esse caso é real, inclusive. Aí nesse caso a pensão era menor que a aposentadoria, mas com a revisional passou a ser a maior. Aí dá para fazer essa, aí a aposentadoria era maior, passou a ser menor. A aposentadoria passa a ser o menor benefício e aí tem que mudar. Ao invés da redução em faixa sobre a pensão, vai ser sobre a respectiva aposentadoria. Conforme falei, preserva-se o direito adquirido. As restrições desse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houvesse adquirido antes da vigência da emenda. O direito para aposentadoria foi até 13/11/2019.
e o óbito foi até a mesma data. Não importa se requereu ou está recebendo, importa o dia da formação do direito. Implementou requisitos para aposentar até 3 de 11 de 2019 e morreu até a mesma data, não aplica o artigo 24. Se implementar requisitos para aposentar após essa data ou morrer após essa data, vai bater em cheio e vai aplicar os 3 incisos aqui do 24. Essa é uma regra permanente para regime geral, regime próprio, regime militar e acumulação entre eles. Ok? As regras de acumulação desse artigo e na legislação vigente na data em vigor da emenda constitucional, elas podem ser alteradas na forma do artigo 40, parágrafo 16 e 201, parágrafo 15. É possível depois que haja uma lei alterando o artigo 24, porque o artigo 24 é uma regra de transição ao regramento permanente, ele pode ser flexibilizado ou ele pode ser endurecido mais na frente. Vejam que artigo extremamente duro. Ok, pessoal? Tem um ponto aqui que pode dar problema mais na frente, que é um ponto de omissão. A questão do salário mínimo ser reajustado acima do INPC. O artigo 24 traz as faixas em cima do salário mínimo. Só que a depender do ano, a depender da lei, o salário mínimo, o benefício previdenciário, ele reajusta pelo INPC. Mas às vezes o salário mínimo ele sobe acima do INPC, sobe acima da inflação. Aí nesse caso, o artigo 24 é omisso. Porque se o salário mínimo subir acima da inflação, o recálculo das faixas vai ser benéfico ao aposentado ou ao pensionista. Esse é um ponto omisso que eu não sei como é que a administração pública ela vai se portar mais para frente. Ok? Bom, fechamos. A gente vai trazer na próxima aula um tema interessantíssimo, que é a pensão por morte do servidor público e os novos critérios de cálculo com redução. É o melhor dia para morrer, entre aspas, até 13 de 11 de 2019. E aí os novos óbitos recaem na redução tanto na base de cálculo quanto no coeficiente, mas isso é um assunto para a próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá.